Sejam bem-vindos ao canal. Em 1901, nas profundezas do mar Egeu, um grupo de mergulhadores encontrou algo que desafiaria toda a compreensão sobre as capacidades tecnológicas da Grécia Antiga. O mecanismo de Antiquitera é um dos artefatos mais enigmáticos da história, uma verdadeira relíquia que até hoje intriga cientistas, historiadores e pesquisadores. Com sua complexa rede de engrenagens e a habilidade de prever movimentos astronômicos com impressionante precisão, ele é considerado o primeiro computador mecânico conhecido. Mas como um artefato tão avançado foi criado há mais de 2000 anos? Quem o construiu? E qual era seu verdadeiro propósito? Embora tenha sido encontrado por acaso, em um naufrágio próximo à ilha de Antiquitera, no mar Egeu, o mecanismo continua sendo um dos maiores mistérios da história da ciência. Hoje, ele está guardado no Museu Arqueológico Nacional de Atenas, onde pesquisadores de todo o mundo tentam desvendar seus segredos. Neste vídeo, vamos explorar 10 mistérios e perguntas fascinantes sobre o mecanismo de Antiquitera que ainda desafiam os estudiosos, e como ele pode ter sido uma chave para uma tecnologia ancestral que estava muito à frente de seu tempo. Prepare-se para uma jornada pelo desconhecido, onde cada descoberta revela mais perguntas do que respostas. Em 10º lugar, tecnologia avançada para a época. O mecanismo de Antiquitera é notavelmente complexo para a Grécia Antiga, datando de cerca de 100 a.C. a ideia de um computador mecânico tão avançado, com engrenagens que poderiam calcular o movimento dos corpos celestes, levanta a questão: como os antigos gregos tinham conhecimento de uma tecnologia tão sofisticada? Em 9º lugar, origem e fabricação. Quem construiu o Antiquitera e onde? Até hoje, não se sabe ao certo quem criou o mecanismo, nem em que cidade ou oficina ele foi produzido. Ele foi encontrado em um navio naufragado perto da ilha de Antiquitera, mas não há registros históricos claros sobre sua origem. Em 8º lugar, propósito exato. O propósito do mecanismo é um dos maiores mistérios. Embora seja amplamente aceito que ele era usado para prever posições astronômicas, como o movimento dos planetas e eclipses, o verdadeiro escopo de suas funcionalidades ainda é debatido. Alguns pesquisadores sugerem que poderia ter sido usado para fins astrológicos, enquanto outros acreditam que ele tinha aplicações em navegação ou mesmo em cerimônias religiosas. Em 7º lugar, número de engrenagens. O mecanismo possui cerca de 30 engrenagens, o que é impressionante para uma tecnologia da época. O número exato de engrenagens e como elas interagiam é um dos aspectos mais complexos e misteriosos do artefato. Algumas engrenagens estavam extremamente desgastadas, o que dificultava a compreensão total de sua estrutura original. Em 6º lugar, precisão do modelo astronômico. O mecanismo de Antiquitera é capaz de prever com precisão eclipses solares e lunares, o que é impressionante para a antiguidade. A exatidão do cálculo dos ciclos solares e lunares levanta a questão: como os gregos antigos adquiriram tal conhecimento detalhado sobre o movimento dos corpos celestes? Em 5º lugar, influência da ciência e astronomia babilônica. Alguns estudiosos acreditam que o mecanismo pode ter sido influenciado pela astronomia babilônica, que era avançada para sua época. A presença de uma teoria dos ciclos, como o ciclo metônico, que relaciona os anos solares e lunares, sugere que os gregos poderiam ter aprendido com os babilônios, mas como essa transferência de conhecimento aconteceu ainda não é totalmente claro. Em 4º lugar, o papel do conhecimento de matemática e geometria. O Antiquitera usava matemática e geometria avançadas, incluindo noções de proporção áurea e outras técnicas complexas de cálculo. Como os antigos gregos conseguiram desenvolver esse nível de sofisticação matemática? Isso é algo que fascina os estudiosos, pois não há evidências claras de como o mecanismo foi projetado com tanto rigor. Em 3º lugar, a influência de outras civilizações. A possibilidade de que outras civilizações, além dos gregos, tenham influenciado o design e a tecnologia do Antiquitera é um ponto de debate. Há sugestões de que civilizações como os egípcios ou os babilônios poderiam ter compartilhado seu conhecimento astronômico com os gregos. No entanto, pesquisas recentes não constataram provas definitivas dessa troca de conhecimentos. Em 2º lugar, funcionamento completo do mecanismo. O funcionamento exato do mecanismo permanece um mistério. Embora tenha sido possível reconstruir grande parte de seu design usando tecnologia moderna e imaginação, muitos dos detalhes de como as engrenagens interagem ainda não estão claros. Como esse sistema complexo de engrenagens foi montado de forma tão precisa sem ferramentas avançadas? Em 1º lugar, o destino do mecanismo original é um dos maiores mistérios envolvendo o artefato. O mecanismo de Antiquitera foi encontrado em 1901, durante a escavação de um naufrágio datado de cerca de 65 a.C., perto da ilha de Antiquitera, no mar Egeu.
A descoberta sugere que o dispositivo estava sendo transportado por um navio que afundou em uma viagem entre as costas da Grécia e a Itália. Isso implica que o mecanismo de Antiquitera não era apenas um item comum, mas sim um artefato valioso e sofisticado, possivelmente pertencente a uma elite ou a uma expedição científica, dada sua complexidade e importância. No entanto, o que aconteceu com o mecanismo original após o naufrágio continua sem respostas definitivas. Será que ele fazia parte de um conjunto maior de equipamentos de navegação ou astronômicos? O fato de ele ter sido transportado por navio e ter afundado no mar nos leva a questionar se o mecanismo foi levado para outras partes do mundo antigo antes de desaparecer por completo. A falta de evidência sobre outros artefatos semelhantes ou documentos que mencionem o mecanismo sugere que, após o naufrágio, ele pode ter sido perdido para sempre, ou então foi redescoberto em outra época, mas sem ser devidamente reconhecido. Embora o mecanismo tenha sido recuperado no início do século XX, o fato de ele ter desaparecido em meio ao naufrágio levanta a hipótese de que muitos outros artefatos ou conhecimentos avançados da antiguidade possam ter se perdido para sempre nas profundezas do oceano, sem jamais ser recuperados. O mecanismo de Antiquitera, portanto, permanece não apenas um símbolo de uma tecnologia extraordinária, mas também um lembrete do que poderia ter sido perdido nas brumas da história antiga. Em 2006, uma equipe de pesquisadores liderada por Michael Edmunds, professor de astronomia na Universidade de Cardiff, e Xenofon Moussas, professor da Universidade de Atenas, estudou intensivamente o mecanismo. Porém, esses mistérios não foram desvendados e continuam a fascinar pesquisadores e curiosos ao redor do mundo. A cada nova descoberta, o enigma do mecanismo de Antiquitera se torna ainda mais complexo, desafiando nossa compreensão sobre como uma civilização tão antiga poderia criar uma máquina tão avançada. O mecanismo de Antiquitera não é apenas um artefato, é uma janela intrigante para os segredos da ciência e tecnologia da antiguidade, revelando um mundo de conhecimento perdido e possibilidades surpreendentes que continuam a nos fascinar até hoje. Se curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Obrigado pela companhia e até breve.